The next station is Kyoto. Só que é japonês pela primeira vez. Que tigrinho o quê? O negócio é gachapon. Chegamos em Kyoto, já estamos no nosso hotel e antes de eu mostrar o tour pelo hotel, só queria falar que se você ainda não assistiu o primeiro vídeo da viagem do Japão, ele saiu na terça-feira pra vocês e você pode clicar no link que tá aqui na descrição pra assistir. A gente passou 2 dias e tanto em Tóquio e falei um pouco sobre os primeiros dias, nossas primeiras impressões, tá bem legal. E eu terminei aquele vídeo falando que a gente viria pra Kyoto, aqui estamos. Como vocês viram, a gente pegou o trem bala. Esse trajeto entre Tóquio e Kyoto, em um trem normal ou de carro, daria 8 horas. E a gente levou 2 horas e 15, mais ou menos, pra chegar até aqui, o que é muito louco e é muito tranquilo. O trem é muito silencioso, vai muito rápido, mas não fica mexendo assim. Eu até consegui tirar um cochilo, Lucas também. Foi muito legal. A gente comprou os tickets dos nossos trajetos, a gente daqui de Kyoto vai pra outras cidades também, tudo com antecedência, em um site que eu vou deixar aqui na descrição, e que ele é um pouco antigo, é um site um pouco, sei lá, parado nos anos 2000, mas que com um namorado nerd deu tudo certo. Não sei se sozinha eu conseguiria. O que tu acha? Tu acha que é até que vai? Traduzindo a página, né? Porque você tem que criar primeiro tem que criar uma conta, e depois você vai comprando trecho por trecho, assim, você tem que fazer algumas coisas muito, sabe, não é tão intuitivo, mas vai dar tudo certo. E aí a gente comprou com antecedência e hoje só usou o QR Code lá na estação de Tóquio pra passar e deu tudo certo. E aí, chegamos, e quem chegou antes da gente foi a nossa mala. Lá no primeiro vlog eu comentei que a gente usou um serviço que é muito famoso aqui no Japão, de envios de mala de um trecho para outro, assim, de uma cidade para outra. Não só mala, mas envio de mercadoria e tal. E como a gente tá viajando com 2 malas de mão e uma mala grandona, a gente pensou, pra não ficar levando essa mala grandona, que inclusive aqui em Kyoto a estação é pura escada, com a mala pequena já foi um caos, já cheguei suando, então imagina se tivéssemos, né, mais uma mala. É isso que a gente veio com pouca bagagem, tem gente que vem com várias malas, então tem como usar esse transporte. E a gente enviou na manhã de ontem, então levou mais ou menos umas 30 horas até a gente chegar aqui, 30 horas antes, né, que a gente já enviou nossa mala. Pagamos em média 13 euros e a gente enviou em uma loja de conveniência, porque em Tóquio estávamos em um Airbnb. Aqui e daqui em diante, daqui pra frente, durante a viagem, a gente vai ficar em hotel e aí a gente pode usar esse serviço, pedir por esse serviço na recepção do hotel mesmo, e aí a mocinha preenche pra gente os nossos dados e fica muito mais fácil. Ali a gente meio que foi uma aventura tentar pedir pra alguém nos ajudar, mas deu tudo certo porque ela chegou. Olá, ela. E o segredo, a gente colocou uma AirTag dentro, então vou botar na tela alguns prints do trajeto que a gente foi acompanhando. Então de vez em quando, ontem, durante o dia, à noite, a gente entrava pra ver aonde que a nossa mala estava, e ela chegou belíssima, sem nenhum arranhão, aqui em Kyoto. Eles colocam essa identificação aqui com o endereço do hotel, etc, e o nosso nome, pra ter certeza de que vai dar tudo certo, e deu mesmo. E aí com essas duas a gente tá viajando, né, de trem. Agora vamos pro tour do hotel. Da porta você tem esse espaço que ele tem o chão de madeira e é até aqui que você pode usar o sapato. No caso eu já botei o sapatinho japonês, mas essa seria tipo a área molhada, a área suja, né, que eles falam. E aí aqui nessa primeira parte já tem o banheiro, que eu achei um banheiro muito bom, e na verdade o quarto todo bem espaçoso, considerando Japão, né, gente? Tem essa entrada toda aqui com a pia, secador, alguns amenities também. Eles sempre colocam várias coisinhas, ó, pasta de escova de dente e tal. Eles sempre colocam várias coisinhas. São bem atenciosos nesse quesito. Um espelhinho. E aqui
é o quarto de banho mesmo, que eles falam, né? A área molhada, porque em tese, os japoneses podem molhar isso tudo. Você pode, tipo, só tomar banho aqui em pé, ou se quiser dentro da banheira. Provavelmente eu vou usar a banheira, porque eu vou achar estranho molhar essa parte aqui, mas tá vendo que tem até um ralo do lado de fora? Que essa é a vibe, você toma uma chuveirada primeiro e depois vai pro banheiro, pra banheira no caso. E aí aqui também tem shampoo, condicionador, sabonete e mais um espelho. Saindo do banheiro, a gente tem chaleira, tem chazinho, aqui embaixo tem um frigobar e pelo que eu vi, ganhamos 2 águas. Do lado fica o armário. E você deve estar se perguntando, cadê a privada, Michelle? Tá nesta porta do lado. E é a privada japonesa, combinei tudo. E eu acho genial que a pia tá lá, tá vendo? Então quando você puxa a descarga, a caixa da descarga, ela enche saindo a água daqui. E aí você pode usar a água que tá saindo aqui pra encher a caixa pra lavar a mão. Não faz sentido? Faz muito sentido. E aí temos todos os botões da Toto, o maior hit desse Japão, com bidê e tudo mais, maravilhosa. E esse é o nosso quarto, e olha que espaçoso. O Lu tá lá, nosso cantinho. Eu achei lindo esse quarto, achei a coisa mais fofa, a decoração dele. TV aqui atrás, parece ter uma janela, Lucas. Tem uma janela. TV, sofá, um abajur. Aqui os quartos de casal sempre são assim, com 2 camas de viúvo, assim, né? Que é bem grande, assim, não é um solteiro, é maior zona. Mas achei legal que tem, além das toalhas, eles nos deram também um pijama. Meu Deus, eu vou dormir assim, com certeza. Será que é pijama ou é aquele tipo kimono que pode... Meu Deus, que fofo! Nossa, eu mal posso esperar pra usar isso daqui. E aí... Os dois ganharam isso. Tem uma arte ali. Nossa, bem bonito. Tem também ar-condicionado. Essa porta aqui que fecha, olha só que belíssima. É de vidro. Fecha daquele tipo do banheiro pra cá, sabe? E diminui bastante o barulho. Por exemplo, porque lá tem a ventilação do banheiro ligado. Bem legal. E aqui, a nossa parte preferida, que eu achei demais, que é esse janelão com 2 cadeiras. Parece 2 velhos, né? Sentado na varanda. Olhando o movimento, que não é tanto, ó. Outros turistas lá embaixo, chegando. Aqui na frente é um outro hotel. E essa região é bem bonitinha. A gente andou um pouco para chegar até aqui e as ruas são bem mais silenciosas, calminhas e curtinhas. Adorei. Agora são 4 da tarde. Eu coloquei no roteiro da gente dar uma volta próximo de uma região de Gion, que hoje à noite a gente vai fazer um tour sobre as geishas. E no bairro das geishas e tal, e eu acho que vai ser muito legal. Então, começamos aqui os nossos dias em Kyoto. Vou experimentar sake japonês pela primeira vez. Parece vodka. Não sou apreciadora de sake. Deus é mais. Foi 100 moedas, então foi baratinho, mas puta merda. Não gostou? É fraco. Tu achou fraco? Você achou? Nossa, pra mim, puro gosto de álcool. Bater bate, se você tomar, mas tipo, eu não achei forte igual vodka. Ele tem um gostinho de álcool, mas é bem Mais suave, né? Não fez careta. Aprovado? Não tomaria sempre. Talvez eu acho que alguma fruta. Uma batidinha de sake. Esse aqui pede um kiwi. Isso, justo. Meter um kiwizinho aqui, que daí eu já tomei, né? Eu também já tomei, tipo caipirinha de sake, né, com kiwi. Isso Vai, isso é bom, isso é bom. Isso fica bom, kiwi fica bom. Só faltou o kiwi. O que a vegana come no mercado? É um picles de pepino bem famoso aqui. E é gostoso o que você está experimentando. É bom? É bom, fresco. Geladinho. E próximo do mercado encontra-se um pequeno e tradicional santuário shintoísta dedicado ao deus da sabedoria e do comércio. As pessoas vêm aqui para pedir sucesso no trabalho, proteção e boas notas em provas.
Demos muitas voltas no Nishiki Market, que na verdade depois ele se cruza com um shopping, muitas lojas. Perdemos um tempo já de novo em lojas de gacha. Se você não viu o vlog 1, depois assiste, você vai saber o que é, porque a gente já tá viciado. Que tigrinho o quê? O negócio é gachapon. E depois a gente foi comer o melhor ramen, pelo menos pra mim até agora. Eu amei o caldo daquele ramen, o vegano. Eu já tinha ouvido falar muito bem no Engine. Engine, Kyoto. E é muito gostoso. Vale muito a pena. A gente chegou cedo, a gente jantou, era tipo 5h30, porque agora às 7 a gente tem um tour no bairro das Geishas e a gente tá indo pra lá. E andando pela cidade, tipo assim, a gente fica passando por vários templos o tempo todo. E aí é tipo um templo do lado de uma loja, um templo do lado de um fast food. É muito maluco. Mas dá pra ver como é diferente comparado a Tóquio, assim, é bem menorzinho, os turistas estão bem mais concentrados. E vamos ver o que a gente acha de Kyoto no final da viagem. Por enquanto, adorando. O nosso tour pelo famoso bairro das Geishas começou às 7 da noite e contou com umas 15 pessoas. Foi legal fazer esse tour nesse horário porque as ruas já estavam bem mais vazias. Visitamos Gion, um dos bairros mais tradicionais da cidade, com ruas estreitas, casas de madeira e onde a cultura Geiko começou e permanece até hoje. Durante o tour entendemos mais sobre as Geikos, como são chamadas as geishas aqui em Kyoto, e as Maikos, que são as aprendizes de geikos. Além dos seus costumes, tradições e história, foi um passeio muito legal. Terminamos o tour visitando esse, que é um dos mais antigos e importantes santuários shintoístas de Kyoto. Ele foi fundado no século VII e é dedicado ao deus da saúde e das colheitas. Ele é especialmente famoso por sediar o Gion Matsuri, um dos maiores festivais do Japão que acontece todos os anos no mês de julho. 9 da noite, estamos voltando do tour das geishas, que eu achei interessante, porém era muito difícil de entender o inglês da nossa guia. Tipo, eu não sei se só a nossa guia era assim ou isso é algo dos guias do Japão, porque esse foi o primeiro tour que a gente fez com um japonês. Mas tava bem difícil mesmo, assim. O grupo era legal, tinha paciência, e aí ela ia falando e a gente meio que ia decifrando. Mas foi muito legal entender a história das geishas, quem são as geishas, o porquê da ligação delas com a cidade, com o país. E acho que vale a pena fazer um tour como esse. Não indicaria a nossa guia em específico, mas tem vários no Get Your Guide que você pode encontrar. Tours em inglês e até em outros idiomas, para entender um pouco mais sobre o bairro de Gion, aqui em Kyoto, e toda essa cultura das geishas, das artes e tudo mais. Agora a gente vai pro hotel que estamos moídos e amanhã tem mais. Bom dia, agora são 8h30 e a gente tá chegando no Fushimi Inari. Rápido. Fushimi Inari. Fushimi Inari, um dos templos e aqueles que vai ter milhares, na verdade, de toris, que são os gates vermelhinhos. E esse lugar, assim como vários templos, ficam abertos 24 horas. Acho que eu comentei isso no vlog de Tóquio. Então, quanto antes você chegar, quanto mais cedo ou mais tarde, melhor, porque daí você vai evitar bastante gente. 8h30 da manhã já tem um número considerável de pessoas, mas vamos lá ver. Parece muito bonito. Esse é um dos santuários shintoístas mais famosos do Japão. Ele é dedicado a Inari, o kami do arroz, da prosperidade e dos negócios. Foi fundado no século VIII e se tornou mundialmente conhecido pelos milhares de toris vermelhos que formam trilhas ao longo da montanha Inari, criando um caminho místico e bastante fotogênico. Esses toris são doações feitas por empresas ou pessoas em agradecimento pela prosperidade que receberam. Ao longo da trilha há diversos santuários menores e estátuas de raposas, que são as mensageiras de Inari. São 10.000 toris e alguns são bem antigos, outros são mais novos.
e os touris levam, o caminho dos touris levam a galera até o topo da montanha. A gente não vai estar subindo hoje, mas já deu pra suar. Meu Deus, quantos graus tá fazendo? 19 graus e minhas costas tá pingando. Imagina isso aqui no verão. É uma pernada, tá? A gente foi até tipo 1/3, eu acho. Mas já deu pra ver, é muito bonito. Quanto mais você vai subindo, menos pessoas tem. E a gente tava conversando. Não seja o turista chato, o turista espaçoso, o turista folgado, sabe? Todo mundo tá aqui pra tentar ver a mesma coisa que você. E aí a gente percebe que muitas vezes, infelizmente, às vezes até brasileiro, perde o respeito, assim, das coisas, sabe? A gente fica, mano, por quê? Mas, de forma geral, é bem bonito, bem turístico, mas bem bonito. E quando tá silêncio, assim, dá pra sentir a paz que falam tanto. Nove da manhã, a gente tá descendo e olha como já encheu muito mais. Caraca. Paramos para tomar um bom cafezinho. Lucas ainda comeu um sanduichinho, que a gente não tinha tomado café da manhã ainda. E fomos num café muito gostoso, os cafés deliciosos, tem como você escolher o grão e tal. Eu amei muito, eu tô dando muito prioridade a bons cafés para começar o meu dia, porque eu sei que faz toda a diferença. Nem me importei de, tipo, não ter nada pra comer, sabe? Eu tinha uma barrinha de proteína e tá jóia. O importante mesmo é o café. Agora a gente tá na estação de trem, porque a gente vai mais sul ainda. Não vamos voltar pra Kyoto ainda, a gente vai ter uma experiência bem legal. Estou empolgada. Um dos meus sonhos para essa viagem era viver uma experiência de cerimônia do chá, mas com um detalhe, de kimono. Eu encontrei esse lugar bem tradicional com mulheres japonesas muito queridas que primeiro me vestiram em um kimono lindo que eu pude escolher e ficamos conversando enquanto uma delas me vestia e a outra arrumava o meu cabelo. Foi muito especial, eu me senti muito linda. Depois a gente sentou à mesa com outras pessoas e ouvimos sobre a tradição do chá para o Japão, como segurar o bowl da forma correta e vimos a preparação linda do matcha. Parecia uma coreografia de tão perfeito cada passo do processo. Depois tomamos o chá que nos foi preparado e nos explicaram como deveríamos fazer o nosso próprio chá, como a gente deveria preparar. E o segredo está na forma de como você mistura usando esse utensílio específico para o matcha. E ainda tivemos tempo para fazer um desenho no nosso chá e eu fiz um gatinho, olha que fofo. Por fim, tivemos uma oficina de caligrafia japonesa e eu preciso falar. Que difícil que é escrever assim, meu Deus. Elas escreveram o nosso nome de diferentes formas e no final a gente pintou uma bandeira com o nosso nome para levar de souvenir. A gente acabou de sair de uma experiência que eu achei que só seria uma cerimônia do chá, mas na verdade foi muito mais que isso, né? Foi completo, né? Foi muito legal. Eu vou deixar o link na descrição, a gente fez através do Get Your Guide. Façam. Foi muito legal. É um pouco mais pricey, assim, um pouquinho mais caro, mas assim, vale muito a pena. Começou às 11 horas, mas a gente chegou com uma certa antecedência, porque a gente pegou a versão de usar kimono durante a cerimônia. Foi muito legal a experiência de colocar o kimono, as senhoras colocando em você, e aí você entende um pouco mais da cultura. Depois teve a cerimônia do chá, mas um passo a passo bem legal, assim, pra entender um pouco mais sobre o que é o matcha, como que prepara, qual que é o bom. Mas agora são 10:50 e a gente tá com fome e estamos voltando pra Kyoto, porque esse aqui é como se fosse ao redor de Kyoto, né? Então é um pouco mais longe, uma meia hora do centro, mas a gente vai lá pra comer alguma coisinha agora. Foi muito legal.
queríamos muito experimentar o okonomiyaki. Então a gente foi nesse restaurante super tradicional, todo administrado por mulheres e que tinha opção tanto para mim quanto para o Lucas. O okonomiyaki é uma espécie de panqueca salgada feita com uma massa à base de farinha, repolho e diversos ingredientes à sua escolha. O nome desse prato literalmente significa grelhado como você gosta. E eu adorei, achei muito saboroso e amei a experiência de ter essa chapa na nossa frente enquanto a gente vê as mulheres trabalhando na cozinha. Esse é um dos templos budistas mais famosos e visitados de Kyoto e do Japão inteiro. Ele foi fundado em 778 d.C. e pertence à escola Rosso do budismo. É dedicado à deusa Kannon, a Buda da compaixão. O templo fica no alto da ladeira de Kiyomizuzaka, então a vista lá do alto é bem bonita. E eu adoro sempre reparar os detalhes aqui no Japão, porque são muitos e é tudo muito perfeito. Mas confesso que me incomodou o tanto de gente por ali. Eu não conseguia me sentir em paz, sabe? Era bastante barulho, uma multidão enorme. Ainda bem que saindo dessas ruas principais, dá pra sentir a tal paz de Kyoto nas suas ruelas vazias e cheias de charme. Além disso, a cidade também é bem verde, cheia de parques. É lindo. Depois do templo super cheio de pessoas, que a gente ficou meio, meu Deus do céu, nunca vi tanta gente junta. E olha que eu achei que a gente tava viajando numa época de começo de baixa temporada, ainda tinha muita gente. A gente foi fazer um ensaio fotográfico com a Vivian, do Fotos na Mala. E eu vou deixar algumas fotos aqui do lado, porque provavelmente quando esse vídeo for pro ar, algumas fotos já saíram. E ela é a pessoa mais fofa do mundo. Ela já mora no Japão tem uns 4 anos, é minha seguidora há muitos anos. E foi muito, muito, muito legal mesmo. A gente ficou umas 2 horas juntos. E aí ela foi nos mostrando alguns lugares. E aí eu aproveitei pra gravar um pouco pra vocês também. E agora eu tô numa fila de um restaurante vegano, que parece ser muito gostoso. Vamos ver quanto tempo leva, se eu consigo sentar hoje ainda. Mas tô empolgada. Eu tô salivando só de lembrar dessa comida, juro. Esse restaurante é delicioso, pedi um menu de 6 tempos e tudo tava excelente, várias texturas, sabores, coisas que eu nunca havia experimentado. Eu amei tudo e saí de lá muito feliz. Amigas, aquele restaurante eu indico pra todo mundo, mesmo não sendo vegano. Deu 23 euros, o que é muito barato, considerando o tanto de comida que eu comi. Só tem 7 lugares, ainda bem que eu cheguei e, tipo, não tinha fila nenhuma, porque quando eu saí a fila tava gigantesca. Eu nem sei se a moça aí vai atender todo mundo, porque logo ia fechar. Mas aí no caminho de volta, a gente passou na 7-Eleven, não, na Family Mart. Aqui no Japão tem essas lojas de conveniência que são 3 principais: Family Mart, 7-Eleven e Lawson. E tem a Lawson versão natural, que daí tem mais opções orgânicas e veganas, mas não é tão fácil de encontrar ela. Tanto na 7-Eleven quanto na Family Mart dá pra encontrar umas coisas veganinhas assim, e muito me ajudou posts do Instagram e nas redes sociais, blogs e tal, que falam sobre opções veganas, tipo, acidentalmente veganas, sabe? O Lucas comprou esse suquinho que ele tá viciado, comprando todos os dias, suquinho de laranja. Muito bom mesmo, parece um tampico. Água, compramos água. Comprei uma banana pra comer de café da manhã, junto com um leite de amêndoas. A minha ideia é fazer uma banana com leite de amêndoas e proteína. E aí o Lu comprou pra ele onigiris de atum e salmão. E um sorvete pra ele. Cuida pra não derreter. E eu comprei essas uvas congeladas. Vamos provar juntas. Ai, que delícia!
Delicioso isso aqui. Uau, ó. Sorvetinho de uva. Muito bom. E a gente tá todo dia fazendo 14, 15 quilômetros. Todo santo dia. Ah, a gente esqueceu de comprar um negócio de pé. Mas o Lucas ontem tava com dor nas costas. Vou aproveitar que tô falando de compras. E a gente comprou isso daqui que a gente viu. Que era muito bom pra quem tem dor nas costas. Lombar, ombros. Aí você aplica, são adesivinhos desse tamanho aqui, bolinhas. Vem 156. E você aplica nas regiões que tá doendo. Dá uma gelada, assim. Vem com, tipo, várias ervas, sabe? Show demais. Diz ele que ajuda bastante. Então, talvez seja uma compra que você precisa fazer quando vir pra cá, porque você vai andar muito, vai dar dor nas costas, vai dar dor no pé, faz parte. Agora a gente vai tomar banho, dormir e amanhã tem mais. Acordamos cedo, no caso eu nem dormi, acordei às 2 da manhã e não dormi mais, mas aí a gente acordou de verdade, saiu da cama às 6. Agora a gente veio ver o bosque de bambus em Arashiyama, que fica ainda em Kyoto. Arashiyama? Isso. E ainda fica ainda em Kyoto, mas mais ao leste. 1 hora de ônibus levou até aqui. E a gente tentou chegar o mais cedo que a gente conseguiu, porque depois fica bem cheio. Pelo menos tá silêncio. Do lado da Bamboo Forest fica o Tenryuji Temple, que é um templo budista. Em Tóquio e até em Kyoto eu já tinha mostrado a gente indo em templos shintoístas. E aí esse é o nosso primeiro templo budista, assim, visitando. A gente pagou 500 ienes para entrar. E além do templo em si, tem também um jardim bem grande. Parece ser muito bonito. Abre às 8h30 e chegamos às 8h30. Ao entrar, você já dá de cara com o verde mais verde que você vai ver. O jardim é lindo e quando você avista o templo, tudo fica ainda mais bonito. O lago, as flores, as árvores, é tudo perfeito. Ah, e esse templo, o Tenryuji, significa Templo do Dragão Celestial e é um dos templos zen mais importantes de Kyoto e também considerado um patrimônio mundial da Unesco. Foi fundado em 1339 em memória do imperador Go-Daigo e seu interior conta com salas de tatame, corredores lindos, altares e detalhes que só prestando atenção você consegue observar. Nove e meia e já fizemos o bosque de bambus e o templo e os jardins, coisa mais linda. E cedinho assim é a melhor coisa, porque quando a gente estava saindo do templo às 9 e pouco, já estava lotado de gente. E aqui perto, uns 7 minutos andando, fica um Arábica, que em fevereiro, foi fevereiro que a gente foi para Nova York? Foi, né? Em fevereiro a gente foi no Arábica lá em Nova York. Não sei se tem algum outro lugar, mas a gente conheceu essa cafeteria esse ano e fomos lá sabendo que ela era daqui e sem saber se a gente realmente iria achar alguma. Eu achei muito icônico, tá? Porque um dos cafés famosos deles é o Kyoto Latte, que é um café com leite condensado. E o Lucas tá tomando o Kyoto Latte em Kyoto. E é bom? É muito bom. Eu gostei. Ele disse que é muito bom. Muito bom.
felizinha que aqui no fim do mundo, menina, onde eu achei que não ia encontrar nada vegano, a gente encontrou uma confeitaria, doceria, padaria vegana, toda vegana e gluten free. Tava delicioso, tanto o bolo de chocolate de tofu que eu pedi, quanto o cheesecake de limão que o Lu pediu. Tava muito, muito, muito bom. E a gente nem almoçou ainda, né? Foi tipo logo depois do café, mas o bom de ser adulto é isso, entendeu? A gente decide o horário da sobremesa, que dessa vez foi antes do almoço. Da tarde, voltamos pro hotel. Hoje a gente andou 11,5 km mais ou menos, e a gente ainda vai sair pra jantar mais tarde, mas o nosso dia começou muito cedo, como vocês viram, e eu tô sentindo assim, e até pra trazer um pouco da nossa perspectiva sobre a cidade, né? Diferente de Tóquio, dessa primeira impressão que a gente teve de Tóquio, Kyoto é uma cidade menor. Só pra vocês terem uma ideia, Tóquio tem tipo 20 milhões de pessoas na região metropolitana, e Kyoto é 1 milhão e tanto. Então é sim uma cidade bem menor, mais pacata. Quando você vai entrando nas ruazinhas e tal, tem muito templo. Não é bem templo, mas são muitos tipo altares assim ao longo das ruas. Tem muito daquela arquitetura bem japonesa das casas de madeira, cores, sabe, cores escuras com o contraste da madeira e aquelas portas com papel de arroz, bem Japão assim. É muito bonito. Eu não sei se é a época do ano ou se é sempre assim, mas sempre tudo muito cheio. Então, a menos que você chegue aqui, principalmente se você vem na época seja das cerejeiras ou agora em maio, junho, que nem a gente tá visitando, a menos que você acorde super cedo e faça os rolês o mais cedo possível, vai ser muito difícil você fazer algo sem ter muitas pessoas, entendeu? Isso acaba atrapalhando um pouco a experiência, porque em lugares como templos, lugares que seria legal, tipo, sentir uma certa paz, tranquilidade, silêncio, isso não existe. Então, é tudo muito bonito, sim, tem muitas coisas legais pra ver, mas eu acho que como a gente tem só 3 dias aqui, a gente acaba que vai precisar voltar em algum outro momento, e a gente já tá pensando em voltar mesmo, de repente no inverno, no outono, sei lá, pra ver um outro lado do Japão, e também conhecer o que a gente não vai conseguir conhecer agora. Quando eu tava fazendo o roteiro pra Kyoto, eu já tinha percebido que ia ser pouco tempo, porque tem muitos templos que também são mais afastados da cidade. Então, assim, ontem a gente levou 1 hora quase pra chegar nos templos dos Toris. Hoje a gente levou, sei lá, uns 40 minutos de ônibus. E, enfim, é uma logística que você tem que fazer, não tem como fazer tudo no mesmo dia. E é aquela coisa, se faz um lugar legal, né, um templo, sei lá, uma coisa assim, pela manhã, quando você vai fazer a outra coisa depois do almoço, provavelmente essa outra coisa vai estar lotadíssima, e aí isso acaba, né, frustrando um pouquinho, como eu comentei. Então o que a gente fez? Depois de voltar lá daquela região que estávamos, do docinho, da sobremesa antes do almoço, a gente veio aqui pro centro. O Lucas precisava comprar um tênis, porque fica aqui a dica. Ele veio com um tênis não próprio pra caminhadas, assim, ele não veio com um tênis esportivo, ele veio com um tênis casual, assim, um Nike normal, sabe? E aí o pé dele tava moído. Esse é o nosso 5º dia andando 15 km todos os dias. E já passamos de uma certa idade, né? Então eu acho que realmente ele tava sofrendo bastante. E aí ele comprou um tênis porque ele tava precisando também, da New Balance. Converti o garoto para New Balance. E agora a gente veio andando, né? Tipo, do restaurante vegano pra cá. E ele disse que tá muito melhor, né, Lu? Muito mais confortável pra andar. Vai ser outra vida daqui pra frente. Vai ser. Ainda meu pé tá ardendo por conta do... mas o meu também tá, tipo, super cansado. As pernas são cansadas, né? Só que pelo menos agora ele tem. E assim, a gente foi numa loja chamada ABC Mart. Eu não gravei lá dentro porque a música era super alta, não daria pra eu falar, e direitos autorais aqui. Mas é uma rede de lojas de esporte que tem no país todo, aparentemente. Tinha em Tóquio, tem aqui, vai ter em Osaka e tal. E vende
as coisas muito no precinho, assim. Ele comprou esse New Balance, ele pagou tipo 50 €, o que facilmente na Europa, a gente mora na Holanda, né, daria uns 100, 120. O meu New Balance que eu comprei na Alemanha quando eu morava lá no ano retrasado foi 120 €, então é uma diferença bem considerável. E ele também comprou algumas camisetas e tal, por 20, 25 € cada uma. Então ele fez boas compras por lá. Fica aqui a nossa dica em relação à ABC Mart, a loja de várias tênis e tal, acho que é o lugar pra comprar. E aí depois, vocês viram, a gente foi em um restaurante vegano, tava muito gostoso, eu pedi tipo o menu aqui, é muito comum eles terem tanto no jantar quanto no almoço. Ontem no jantar vocês viram, né, eu pedi o menu set, assim, do jantar, e aí vem todos os pratinhos e tal, e hoje a mesma coisa, era um pouco menor, mas muito gostoso. Adorei, é uma forma de você experimentar diferentes coisas, entender um pouco mais sobre os sabores do restaurante, então foi muito legal. Agora eu vou tomar uma ducha, estamos cansadíssimos porque a gente voltou e fomos ainda levar a nossa mala na Yamato, porque amanhã a gente vai pra Osaka e aí a gente já quer chegar lá com a nossa mala grande lá. Aquele serviço de transporte de mala e tal que eu comentei no vlog de Tóquio. Pois bem, levamos a mala lá e aí agora a gente tem um tempinho entre a nossa reserva do jantar e agora, tipo, agora é 4 da tarde, como eu comentei, até umas 6, 6:30 a gente vai ficar por aqui e depois seguir pra jantar. Muito bom! Acho que em questão de comida, Kyoto tá entregando super. Comi super bem aqui até agora. Não vejo a hora de voltar pra essa cidade. Já estou sentindo saudades, mesmo antes de ir embora. Mas ainda tem muita coisa pra gente ver e continuar esse vlog. Então, a gente se vê no jantar. Muito bom. Bom dia, amigas. Tudo bem? Pois bem, acordamos. E essa noite foi melhor que a anterior. A gente foi dormir uma meia-noite, que eu fiquei trabalhando até tarde. E acordamos às 9, então tivemos boas horas de sono. Tava bom o seu solo date ontem? Tava bom demais. Não foi tão bom porque você não tava lá, mas foi bom. Foi bom? Você comeu bem? Bastante, comi bastante. Foi legal a experiência. O Lucas me mostrou as fotos depois, muitos peixes frescos, o moço fazendo sushi na frente dele, aquelas coisas bem... Você tem que vir pro Japão e fazer, sabe? Ele adorou. E agora a gente tá indo o quê? Comer de novo. Eu sinto que Kyoto a gente tá comendo bastante. Mas é que o Japão tem muita coisa diferente pra experimentar. E aqui tinha vários lugares salvos que eu queria ir. Então agora a gente tá indo tomar um cafezinho. O café da manhã estava delicioso. Eu conheci esse café através de um vlog, um dos vlogs que eu assisti no YouTube. Não tá muito hypado ainda, então fica aqui a minha dica. Muito gostoso, o Lucas também gostou. E agora, pertinho do café, a gente veio em um jardim que eu tinha colocado. Cada adulto paga 700 ienes, o que dá uns 4 € mais ou menos. E o nome é Shosei-en. Bem tranquilo também, a gente vai ficar dando uma volta por aqui. Até porque o nosso trem para Osaka, ele não tem horário, então a gente pode ir a qualquer hora do dia, pegar um trem para lá. E como o nosso check-in lá é só à tarde, a gente vai dar uma matada de tempo aqui nessa região, ainda em Kyoto, fazendo coisinhas menos turísticas, um pouco mais calmas, mas tá bem gostoso.
de se surpreender com os lugares. A gente não tava esperando muito desse jardim, mas vocês estão vendo que coisa mais linda? O Lu tá tão apaixonado quanto eu. Tirando as fotinhas. Uau, quantos detalhes! O que era isso? Um pavilhão. Nossa, que lindo! Que passeio legal! O jardim é lindo, tem várias casinhas, é um jardim budista, então tem várias casinhas de chás, tea houses, halls, pavilhões, e aí você pode ir lendo mais sobre cada lugar. É um passeio bem agradável, assim, não tem muita gente, é silencioso, o que estávamos precisando. E levou 1 hora mais ou menos o passeio todo, acho que vale muito a pena adicionar no roteiro. É lindo, na época de cerejeiras deve ser lindo também, no outono, né, tudo deve mudar, as cores das folhas das árvores. Amamos! Dicas Japão. Tenha sempre uma moedeira com vocês. Se ela for bonitinha assim, melhor ainda. Que aí você já deixa sua bolsa fofa. E as pessoas observam. E as pessoas observam e elogiam. Por que você vai andar com muitas moedas? Olha essa daqui que é furada. É de 50. Tem de 10. 100 é que você mais vai usar, principalmente nos gachas. Eu acho que essa aqui é de 500. Tem alguma de 500? Ah, mas antes a gente tinha, né? Água assim foi 140, que dá mais ou menos... Meu Deus... que dá 140 em real? R$5. Entre 5 a 6 reais. Falou entre 5 a 6 reais, 140. Ah! No meio, tá? No meio, na metade, ó. 5 reais a água. Pra nós, que estamos, né, em euro, dá bem baratinho, 86 centavos de euro. Barateza. Geladinha, né? Gelada. No calor que tá hoje. Meu Deus. Esse é um dos maiores templos budistas de Kyoto. Foi fundado em 1602 e, pelo que eu pude perceber, é pouco conhecido pela maioria das pessoas. Então eu pude sentir uma paz muito grande e um silêncio. Foi incrível caminhar por esse lugar. Saímos agora de um templo budista que ficava bem próximo do jardim. E meu Deus, que joia! Eu não ouvi falar muito bem desse templo, eu só tinha colocado ele no roteiro porque ficava próximo do café que a gente ia e porque a gente teria tempo pra gastar, né? Aí eu pensei, vamos pra esse templo. Mas amigas, vai, porque foi uma das coisas mais legais que a gente fez em Kyoto, tava super tranquilo, a gente conseguiu ver as pessoas
fazendo suas meditações, seus pedidos. Consegui os 3 carimbos que tinha disponível lá no templo. É muito legal, todo o templo, a maioria deles, tem carimbos para você ir recolhendo. E é uma paz, um silêncio que eu nem consigo gravar falando. Inclusive, é uma diferença gigantesca você ir em templos muito famosos, com muita gente, e você ir nesses templos mais calmos, sabe? Nossa, outra experiência, vale muito a pena. E a maioria dos templos são gratuitos, tá? Então você pode colocar ali uma moedinha ou outra de doação, principalmente se você quer fazer alguma prece, algum pedido e tal, mas são gratuitos. E como vocês viram, a gente precisou tirar os sapatos pra entrar, o que é muito gostoso, porque pisar no tatame é uma delícia. Eu filmei a fachada de um café, Kirin Café Company, sei lá, uma coisa assim, né? Porque seria o lugar onde eu ia comer um curryzinho japonês que eu tava com vontade de comer. Que é uma loja de chás com várias coisinhas de gato e comida vegana, orgânica e tal. A gente entrou e o moço nos deu um papel que tava escrito em inglês que pessoas com um perfume muito forte não poderiam ficar na loja porque faz mal pro chá, uma coisa assim. E a gente se olhou, tipo, ele tá nos mandando embora, ele tá nos achando muito cheiroso. E a gente tomou banho... chamou hoje de manhã, mas tipo assim... 9 horas da manhã já, agora são 2h30. Não é como se a gente tivesse com... A gente andou pra caramba ainda, sabe? Não é como se a gente tivesse com um puta perfume, sabe? Aí a gente teve que ir embora. Eu nunca vi disso. Nunca vi isso também. E olha que eu vi um monte de foto da galera indo nesse lugar, no aplicativo do Happy Cow, né? Que é onde eu uso pra encontrar vários restaurantes veganos e tal. E tipo, ninguém comentou isso, então eu achei inusitado no mínimo. Agora eu vou pra um Family Mart ou pro 7-Eleven, o que vim primeiro, pra encontrar alguma coisa, porque é tipo quase 3 da tarde e eu tô com fome. Tá bom, né? Vamos de experiência comendo no Family Mart. Tudo que eu peguei, vocês viram na cestinha, deu 867 ienes. O que dá 5 euros. Dá pra comer barateza. Começando com esse chazinho que eu li que era azedo e doce. E é de yuzu com limão. Cucumber com pimenta. Bem gostoso. Agora vamos pra esse bolinho de arroz, que é de arroz e feijão, red bean e rice. Vamos lá. Pra mim, falta um pouquinho de sal. Talvez se eu colocar assim, ó. Agora um onigiri. E esse é de ameixa pickled, tipo ameixa em conserva. E aí aqui, ó, pra você abrir o onigiri, você primeiro faz assim. E depois você puxa assim, a alga fica sempre bem fresquinha. Meu favorito até agora. Pra finalizar com algo mais ou menos doce, um mochi, pasta de feijão com gergelim ao redor. Muito bom. Bem docinho. E ele é molengo assim. E a pasta de feijão deliciosa. Amei isso daqui. Gostei, amigas. Barato. Tem até sobremesa com bebida incluso. 5 pra comer pepino, arroz, feijão, picles. Entendeu? Gostei, vai encher bastante. Pronto, alimentada, já estamos na estação de Kyoto e vamos seguir viagem agora para Osaka. A gente comprou o trem-bala com antecedência e será apenas 15 minutos de viagem, então vai ser bem rapidinho, daqui a pouco a gente tá lá. E eu continuo esse vídeo no próximo. E como a gente comeu bastante nesse vídeo, se você chegou até esse momento, comenta um hashi, aqueles palitinhos japoneses, pra eu saber que você chegou até aqui. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não tá inscrita. E a gente se vê no próximo. Um beijo, tchau!